pelo rádio foi feita uma França, e pelo próprio rádio nasceu outra. Isso é uma história de rádio. História de rádio. Os primeiros meses da Segunda Guerra Mundial seriam chamados na França de paródia de guerra. Isso porque a guerra estava declarada, mas a vida na França permanecia normal, pois o conflito ocorria bem longe de seu território, o que não significa que não eram necessárias certas precauções. Foi instituída, por exemplo, a censura informativa, e os alertas aéreos obrigavam que algumas transmissões fossem interrompidas. Mas, apesar disso, o ambiente era de tranquilidade e até de otimismo. Mas tudo mudou em maio de 1940. Em uma nova fase da guerra, os nazistas invadiram a Holanda, a Bélgica e a França. Os soldados franceses e ingleses acabaram caindo sob a superioridade do exército alemão, e uma rendição em massa de soldados ingleses e franceses ocorriam enquanto os civis fugiam pelas estradas sem rumo e os políticos eram incapazes de dar alguma resposta. O presidente da época era Paul Reynaud. L'heure que nous vivons est décisive. La situation est claire et elle est simple. Em 10 de junho, o governo abandonou Paris e declarou cidade aberta. A capital da França caiu sem luta 4 dias depois. A rádio alemã deu a notícia com euforia. As principais rádios francesas deixaram de funcionar em 6 de junho e o governo francês inutilizou o transmissor da Torre Eiffel para que os nazistas não o utilizassem. No dia 13, foi a vez do transmissor da emissora privada mais importante da França, mas dessa vez sem sucesso. O governo e as câmaras legislativas foram para Bordeaux, e foi dali que no dia 17 de junho foi feita a transmissão que entrou para a história da França. Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Paul Reynaud deixou o governo e entregou a Mariscal Philippe Pétain, que acabou formando o governo. Pétain era uma pessoa de prestígio e foi herói da Primeira Guerra. Porém, já com mais de 80 anos, mantinha um posicionamento claramente derrotista e fazia parte da direita francesa, que, por medo do comunismo, estava disposta a colaborar com o fascismo. Pétain se mostrava bastante derrotado quando anunciou que propôs aos alemães uma trégua que evitaria uma derrota total da França. Charles de Gaulle, que fez parte do governo de Reynaud e viria a ser um dos grandes críticos da política de Pétain, entrou no jogo a partir da Inglaterra. No dia 18 de junho, a partir da BBC de Londres, convocou os franceses a não aceitar nenhuma rendição ou trégua e continuar o combate. No dia 22, foi assinado o Tratado de Paz, porém, as condições eram duras e Pétain tratava de colocá-las como inevitáveis. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi les moyens de mettre un terme aux hostilités. 2/3 da França ficariam sob o controle alemão e no dia 25 de junho, todas as rádios francesas deixaram de transmitir como parte do acordo de paz. Algumas voltariam a transmitir 10 dias depois. No mesmo dia que foi assinado o acordo de paz, de Gaulle falou pela BBC. E foi o nascimento oficial da chamada França Livre. De Gaulle apelava à honra e ao nacionalismo para continuar a resistência. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. De Gaulle convocava os militares e aos franceses que desejavam uma França livre a se juntar a ele na luta que ele encabeçaria. Tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France! Ficava assim definidas duas Franças, uma colaboracionista e outra resistente.
Durante 4 anos, as duas Franças se enfrentariam nas colônias africanas, nas operações de resistência na metrópole e também a partir do rádio. Você está ouvindo o CoutoCast.